A gente sabe que a vida do cristão nos dias de hoje, como sempre foi, é uma vida de luta, é uma vida de prova, não é? Eu costumo dizer o seguinte: a gente vive uma fé absoluta em um mundo onde o pecado é relativizado. Então você vai estar sempre sendo perseguido, você vai estar sempre em conflito com o mundo, né? Estaremos sempre na contramão, exatamente. Estaremos sempre em conflito com o mundo. E aí a grande sacada que eu vejo desta lição, pastor Josué, dentro desse contexto, eu acho que não começa nem no capítulo 8, que foi o capítulo que nós lemos, porque o capítulo 8 é o fechamento dessa história, não é? É quando realmente Deus restaura a sorte de Mardoqueu, né, diante daquela situação. Mas é interessante você ver como é que esse processo de restauração começa. Ele começa lá no 6. E é no 6 que o rei perde o sono à noite, não é? E quando ele perde o sono à noite, ele fala assim: manda trazer os livros dos grandes feitos, né? Para que eu possa ver se alguém que está lá no livro não foi honrado como deveria. E lá ele acha o nome do Mardoqueu. E aí eu fico pensando o seguinte: quantas coisas esse homem fez? Ele salvou a vida do rei Assuero, né? Salvou o rei de ser assassinado, mas não teve aquela recompensa naquela hora. Não houve, por parte de Assuero, a retribuição naquele momento. Pelo contrário, ele, após ter salvado a vida do rei, passou por um momento de aflição, não é? Inclusive com a perseguição do próprio Amã. Mas o rei, em determinado dia, se lembrou de pegar o livro. E eu fico me lembrando aquilo que Davi fala no Salmo de número 139, olha, Senhor, todos os meus dias estão escritos no teu livro, sem que ainda nenhum deles existisse. E eu fico lembrando o seguinte: Deus se lembrará de você na hora certa. O grande diferencial desse primeiro tópico aqui, a bondade de Deus é iminente, é sabermos que a palavra-chave desta lição hoje, para mim, pastor Rápido, para mim, pastor Josué, é dependência. Nós precisamos aprender a depender de Deus no tempo que Ele tem para nós, porque a Bíblia fala que Jesus não chega atrasado, Jesus chega no tempo certo, né? A gente pode até olhar determinadas situações e achar que Deus chega atrasado. Vou dar um exemplo para você. Isabel, mulher de Zacarias, já era idosa, já não tinha mais o costume das mulheres, e com uma idade muito avançada, ficou grávida de João Batista. Alguém pode olhar essa situação e dizer assim: Deus aí chegou atrasado, né? Porque ela já está idosa, não é verdade? Alguém pode, ao contrário disso, chegar e observar a vida de Maria e achar que Deus chegou adiantado, porque Maria não era nem casada, não é verdade? Era solteira, não era casada. E o que aconteceu? Quer dizer que Deus atrasa no caso de Isabel e adianta no caso da Maria? Não. Deus chegou exatamente no tempo certo, tanto na vida de Isabel como na vida da Maria. A grande diferença aí era que de um para outro, João Batista para Jesus era em torno de 8 meses. E era justamente isso que se precisava. Enquanto Jesus não se manifestava, quando ele quando ele foi batizado, enquanto ele não se manifestava, Deus tinha um trabalho para João. E João exerceu aquele trabalho no mais profundo vigor da sua vida, ele era novo. Então Deus não adiantou e nem atrasou, Deus chegou na hora certa. Nós precisamos aprender a perceber que o tempo de Deus não é o nosso, e exercitar a nossa dependência, porque a gente sabe que no tempo certo, como aconteceu com Mardoqueu, Deus fará cumprir a vontade dele, a justiça dele na nossa vida. A bondade de Deus é algo que é iminente, ela vai ocorrer, ela vai ser derramada para aqueles que são fiéis. E Deus conhece as tuas obras. Eu gosto do livro de Apocalipse, quando Jesus se refere àquelas igrejas, e a palavra que ele mais usa, pastor Herbert, é: eu conheço. Ele te conhece, querido. Você serve um Deus que não tem uma opinião a seu respeito. Ele te conhece mesmo. Ele não te conhece de ouvir falar, ele sabe quem você é. E ele se refere àquelas igrejas sempre dizendo: olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que está acontecendo. E para 2 igrejas, eu até anotei aqui, porque eu gosto dessa questão da dependência, porque a gente passa dificuldades, adversidades na vida, não é?
E a gente acaba não percebendo algumas coisas. Por exemplo, a igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3, ele fala assim: olha, eu conheço as tuas obras. Eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta. Sabe por quê? Eu sei que você tem pouca força. Eu sei que é difícil, você é fraco. Mas ainda que você fosse fraco, você guardou meu nome. Então eu coloco diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Então Deus conhece as suas limitações, Deus sabe o que você pode e o que você não pode fazer, e Deus colocará diante de você, se você for fiel, uma porta que ninguém pode fechar. Aleluia. Mas pastor, eu sou fraco. A igreja de Filadélfia também era. Jesus se referiu a ela: você tem pouca força. Eu gosto também do que ele fala para a igreja de Esmirna. Ele diz assim: olha, o diabo vai lançar alguns de vós na prisão para que vocês sejam tentados, e vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, mas sejam fiéis até a morte, porque você não vai temer o que você vai padecer. O próprio Jesus disse à igreja de Esmirna: você vai padecer, você vai passar por dificuldades, mas não tema o que você vai padecer. Então essas igrejas são, na verdade, uma representação daquilo que nós estamos vendo na nossa vida de hoje. A igreja sempre será perseguida, porque, como eu disse, crê numa fé absoluta no mundo relativo. Então sempre vai haver conflito. As pessoas não vão entender determinadas coisas. Mas eu gosto, por exemplo, do exemplo da igreja de Colossos. A igreja de Colossos era a menor que recebeu uma carta de Paulo. A igreja de Colossos, preste atenção no que eu vou dizer, Paulo nunca visitou aquela igreja, pessoalmente. Sabiam disso, irmãos? Mas Paulo fez questão de escrever uma carta àquela igreja. E a igreja de Colossos, a cidade de Colossos, era uma cidade decadente do ponto de vista econômico. Era uma cidade que não era vistosa. Ali naquela região são 3 cidades. Você tem Hierápolis, você tem Laodiceia e tem Colossos. A menos famosa das 3 era Colossos. Hierápolis era um centro de saúde, um centro avançado de medicina e terapia. Laodiceia era um centro financeiro. Entendeu por que a igreja de Laodiceia, às vezes Jesus a critica dizendo que ela se achava autossuficiente? Porque Laodiceia era o centro financeiro do local. Ali corria muito dinheiro. E ninguém falava da igreja de Colossos. A igreja de Colossos era uma igreja de uma cidade decadente, no local decadente. Mas engraçado, né? Deus usa Paulo e diz assim: olha, eu nunca estou mandando uma carta para vocês, mas vocês nunca receberam uma visita minha, mas eu tenho sabido que vocês têm crescido. Eu tenho sabido da força e do crescimento de vocês. Sabe, às vezes as circunstâncias da nossa vida dão a impressão de que Deus não está vendo. Mas Deus vai fazer você crescer dia após dia após dia. Você não vê até hoje carta para a igreja de Hierápolis. Na Bíblia não tem. Carta de Paulo a Hierápolis, não tem. Apesar de ser uma cidade proeminente na época. Você não vê cartas aqui para a igreja de Laodiceia. Aliás, você vê uma que Jesus fala e que desce a lenha, pastor Davi. Não é verdade? Justamente por aquilo que nós estamos falando aqui hoje na nossa reunião. Nós estamos falando o seguinte: exercite a dependência. Porque a bondade de Deus ela é iminente para aqueles que sabem exercitar essa palavra, dependência. Veja que coisa interessante. A igreja de Laodiceia foi criticada justamente por se achar autossuficiente. Você diz: eu tenho tudo? Você diz: eu sou rica? Você diz: eu não tenho falta de nada? Mas você não sabe que você é pobre, é cego, é miserável, é nu. Você não sabe onde é que está o verdadeiro tesouro das coisas. E Jesus vira para aquela igreja e diz assim: ó, você tem que aprender a comprar da fonte certa. Ah, detalhe, cuidado com o verbo. Jesus fala assim para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que não receba, compre de mim. Compre de mim. Porque o reino dos céus, ele é tomado com esforço. Vamos comprar, irmão? Vamos aproveitar essa manhã para a gente poder comprar de Deus aquele ouro puro, aquele ouro fino que verdadeiramente enriquece, que vem lá de cima. Jesus vira para aquela igreja e diz assim: aconselho-te que compre de mim vestes brancas, aconselho-te que compre de mim um colírio para que veja, porque tu não está enxergando, você só olha para o espelho e se admira, eu sou a tal. Mas a bondade de Deus vai aparecer e vai brilhar para aqueles que aprendem a depender do Senhor. A palavra-chave hoje nesse primeiro tópico, pastores, é dependência.
Mardoqueu viveu a dependência de Deus e soube aguardar no tempo de Deus, e no dia do Senhor, no dia que o Senhor aprover, que nunca é o dia do atraso, você também receberá do Senhor um anel de autoridade. Sabe como Assuero deu a Mardoqueu? Eu fico imaginando, pastor Rabi, aquele filho que volta e descobre que tem que depender do pai, e a primeira coisa que o pai faz é prepara uma veste bonita para ele, bota um anel no dedo dele. Quando a gente exercita a dependência de Deus e a gente confessa essa dependência, queridos, aleluia, a nossa sorte é restaurada e o anel do Senhor, da autoridade de Deus, vem sobre a nossa vida e a gente toma posse dela. Mardoqueu viveu dias de angústia, é verdade, na iminência de ser enforcado. Mas no final das contas viu o adversário ser envergonhado e será envergonhado todas as vezes. Deixa eu profetizar uma coisa sobre a tua vida. Se você for fiel a Deus e depender do Senhor, o diabo será envergonhado todas as vezes na sua vida, e você será exaltado no final como parte do plano de Deus, para que você colha as vitórias que tem semeado no Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para todos que me assistem hoje aqui. Qual que é o seu destino final na sua vida? Você já sabe para onde você vai? Você já sabe para onde você vai? Eu espero um dia estar na Canaã celestial. Eu espero. É o anseio da minha alma. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem preparado para os fiéis, para os dependentes, a Canaã celestial. Para quem depende de Deus, o objetivo final é Canaã. Para quem não depende, o objetivo final acaba sendo o deserto, porque você morre lá. Percebeu o que eu estou falando? Só que eu quero convidar você hoje, pegando o gancho do que o pastor Josué acabou de passar para mim, eu quero convidar você hoje a você trocar o patamar das coisas. É para você alterar a sua adoração, a sua maneira de enxergar a Deus. Eu quero dizer o seguinte para você: você não serve a Deus por causa das circunstâncias da sua vida. Você serve a Deus apesar delas. Você serve a Deus de uma maneira que não está condicionada ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. E aí eu começo a entender, sabe, o que o profeta Abacuque declara no seu capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, né? Não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vacas, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor dos exércitos, Deus da minha salvação. Eu quero ter uma fé que vá além do meu dia a dia. Eu quero ter uma fé que mantenha a constância e a dependência, que saiba exatamente quem eu sou e quem Deus é. Para esses que têm uma fé que transcende as circunstâncias, tem uma Canaã reservada para mim e para você lá. Para esses que creem acima do cotidiano, do dia a dia, porque a gente está muito ligado ao que Deus está fazendo pelo que a gente está vendo, mas nós, servos do Senhor, não andamos por vista. Eu ando por fé. O pau está quebrando lá fora, mas se o meu Redentor vive, eu vou dar uma de Jó aqui. Eu sei que o meu Redentor vive, mas a vida está toda destruída, mas eu sei que ainda nesta vida eu o verei, e que ele se levantará sobre a terra. Vem justiça de Deus sobre a minha vida. Irmã, já vai empolgando aqui já, ó. Eu não aguento para falar essas coisas e ficar parado. Eu não aguento, porque vem justiça de Deus para os que são fiéis. E sabe qual é a justiça para quem é fiel? É a honra do Senhor na sua vida, querido. Você viverá a honra de Deus se você permanecer fiel apesar do dia mau. Porque o vento vai soprar para mim e vai soprar para você. O deserto existiu para todo mundo, mas só quem confiou entrou em Canaã. O mundo está aí fora, os gigantes estão aí fora. Todo dia tem um Golias para a gente derrubar, né? Então, aflições... eu anotei essa frase que eu vi esses dias, eu achei bonito. Você passará por desertos ardentes, você cruzará vales escuros, você subirá montanhas íngremes e descerá ladeiras escorregadias. Você não viverá a vida em um parque de diversão. Você vai viver um campo de batalha. Mas eu gosto de Romanos capítulo 8. Paulo escreve, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro, pastor Davi. Mas em todas, presta atenção, todas.
Diga para quem está do seu lado aí: todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você serve a Deus apesar das circunstâncias da tua vida. Aprenda a achar a porta que está aberta. A porta está aberta. Só que a gente, às vezes, pelas dificuldades da vida, não está enxergando a porta. Às vezes, pelos adversários que nos cercam, a gente não enxerga a porta. Quando o adversário cercar você de tudo que é lado, só tem uma saída, queridão. Ó, é lá. A grande vantagem e a grande bênção de servir a Deus é não perder o foco dele. Porque se você perde o foco, o vale fica mais profundo do que é. A montanha fica mais alta do que é. Mas se você mantém o foco, o vale pode ser profundo, você vai passar. Eu gosto muito do Salmo 84, que o salmista diz assim, ó: bem-aventurados aqueles em cujos o coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, ou pelo vale de Baca, faz dele um manancial. Eu gosto disso. O coração, você pode até andar pelo vale, mas o coração está aplanado. Queridão, vai ter dias de luta? Vai. Vai ter dias de dificuldade? Vai. Mas o meu coração tem que estar aplanado em Deus. E o aplanar de Deus no meu coração é eu entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a minha vida. Isso é o aplanar de Deus. E aí a circunstância vem, o vale é profundo, os meus pés andam pelo vale. E esse vale que o salmista declara no Salmo 84... é um vale chamado Vale de Baca, também chamado Vale de Lágrimas. E é chamado Vale de Lágrimas porque lá nesse Vale de Baca tem uma planta chamada balsameira. Não sei se você sabe disso, que é uma planta que solta uma água durante a madrugada e ela fica toda molhada. E aí o pessoal fala que aquele vale é um vale de lágrimas. Já passou em vale de lágrimas na sua vida? Já dobrou o joelho e não saía uma palavra, Davi? Só choro. Ei! A alma às vezes dói, não é? Mas o bom é que o coração está aplanado em Deus. O caminho é difícil, mas olha, eu passo porque o meu coração está firme na rocha. A rocha inabalável. A minha fé está construída em cima da pedra de esquina. Aleluia. Glória a Deus. Que você saiba que o coração aplanado é a chave para andar em caminhos tortuosos e vales profundos. Você vai sair dele melhor do que você entrou. Pode ter certeza disso.